Joia. Pessoal, então, boa noite a todas e todos. Vamos começar aqui o nosso encontro, inaugurando aí essa etapa, né, dessa cartografia dos afetos. Enfim, eu pensei que poderia ser interessante, né, a gente fazer um percurso sobre esses afetos que são tão importantes na clínica e às vezes eles surgem só como um detalhe ou um pedaço de alguma estrutura, mas não recebem assim o devido aprofundamento, né? Então, me parece que pela recorrência na clínica vale a pena a gente dedicar nosso olhar um pouquinho mais a coisas como a vergonha, a humilhação, o medo, né? O asco, coisas que vão aparecendo e nos inquietando, né? No dia a dia da clínica e que muitas vezes assim parece que não são tão Faz explorados. um chá de. Você conhece capistrão? Sabe o que é capistrão? Alguns falam que Ops, alguém ficou com o microfone aberto. Pessoal, se puderem todos mutar o microfone por enquanto, mas aí se vocês quiserem falar, só daí levantem a mão e falem. Não tem, não tem problema nenhum, vocês podem me interromper, tá bom? Fiquem muito à vontade. Então, gente, vamos falar hoje da vergonha, não é? Eu acho que a vergonha talvez não é tão explorada assim quanto a culpa, né? Assim, na psicanálise, mas eu acho importante que a gente faça esse percurso, não é? Então, o convite que eu faço hoje, não é um convite para que a gente escute não só esse outro, né, mas também o modo como a gente se sente quando é visto, né? Porque vejam, tem olhares que são acolhedores, né? Mas também tem olhares que nos machucam, nos rasgam. Então, a vergonha, vejam, antes de qualquer outra coisa, a vergonha é a experiência de ruptura do modo como a gente se sente visto, não é? Então, vejam, não é uma emoção qualquer, ela toca numa camada muito profunda do nosso ser, não é? Ela toca o nosso narcisismo. Então, é algo que muitas vezes não pode ser dito, né? Então, não é exatamente que alguém tenha feito alguma coisa de errado, né? É alguma coisa em mim que parece errada por existir, né? E eu acho que isso é muito mais comum, né, do que parece. Basta a gente escutar assim quando assim, escutar um adolescente, né, que evita se olhar no espelho, né? Um homem que vive escondido dentro de uma performance muito rígida, ou aquela mulher que se sente uma fraude, né? Essa coisa de, poxa, eu me sinto uma fraude. Então, isso tudo tem a ver com a vergonha. Veja, a vergonha ela aparece como um recuo do nosso self diante do olhar do outro, né? É um movimento de retração. Então, veja, eu queria começar destacando isso. A vergonha ela não é um afeto que exatamente explode, não é? Eu acho que é mais interessante de pensar que a vergonha implode. Ela corrói, ela paralisa, ela silencia, né? Só que a pessoa envergonhada, como vocês sabem, né? Muitas vezes ela não consegue nomear o que ela está sentindo, mas o corpo fala. A gente pode pensar que a vergonha queima, não é? Como se você fosse tocar alguma coisa que é muito quente, você puxa a mão de volta, não é? Então, o corpo queima, não é? Essa ideia do rubor, não é? A face que fica avermelhada. Ou, ao contrário, a gente pode pensar num congelamento, na vontade de desaparecer, não é? Quem nunca teve essa vontade de, "Oh, eu queria só abrir um buraco no chão e sumir, né? Tudo isso são formas da vergonha, né? A vergonha tem muitas formas de aparecer, algumas que se tornam conscientes, outras não. Mas por que que isso interessa tanto na clínica? Bom, muitos pacientes chegam nos dizendo exatamente que eles têm vergonha, mas a gente vai percebendo
alguma coisa da ordem da vergonha em pequenos gestos. Por exemplo, a dificuldade que o paciente tem, às vezes, de sustentar o olhar, né? Ou no medo de ocupar o espaço da clínica, né? No modo de sentar, na sensação de que alguma coisa errada, né? Que não pode ser mostrada. Quando a gente fala das resistências, muitas vezes a resistência tem a ver com esse medo do colapso do self que a vergonha traz. Ou seja, alguma coisa do meu eu pode ser colapsado caso eu seja desmascarado. A vergonha tem muito a ver com desmascaramento, ou seja, alguém descobriu em mim uma coisa que nem eu queria ver, né? Então veja só, isso é muito mais profundo do que a gente falar, por exemplo, em baixa autoestima, né? A gente está falando aqui de uma ferida narcísica. Tá? E vale a gente lembrar o seguinte, a vergonha, ela está assim ligada a uma falha desse campo do narcisismo, mas veja, aí o narcisismo não é esse narcisismo como vaidade, né? Narcisismo do senso comum, a gente está falando numa falha do narcisismo secundário, ou seja, na nossa possibilidade de investir a libido no nosso próprio eu, tá certo? Então, a gente, com a vergonha, cria uma ferida, não é? Nessa imagem que o sujeito tem de si mesmo. Não é? Então, vejam, sobretudo nessa imagem que ele acredita que o outro tem dele, é justamente onde vai aparecer a vergonha, não é? Porque a vergonha ela tem a ver sempre com uma volta do olhar do outro, não é? Como se imagine que alguém foi flagrado, né, no momento em que não estava pronto, que não estava apresentável, que não estava conforme o ideal. Ah, então aí tem uma distância entre o ideal do eu, não é? E a maneira como aquele sujeito se apresentou em determinado momento, tá certo? Isso traz um sentimento de vergonha, não é isso? Veja, às vezes, essa vergonha nem é a nossa vergonha, porque nós fomos descobertos. Às vezes elas vêm de olhares antigos, não é? De olhares assim, da mãe, do pai, dos irmãos, dos professores. É esses olhares que disseram: olha, você não tá bom, não é isso que eu queria ver. Veja, a criança introjeta isso como uma verdade, né? Introjeta como se tivesse aí uma formulação dizendo tem alguma coisa defeituosa em mim. E aí a gente tem um problema, porque quando isso vira parte do sujeito, a vergonha pode ser um afeto que é estruturante, né? Então, a vergonha que surge como uma defesa, muitas vezes ela vai acabar. Deixa só eu mutar uns áudios aqui. Pronto. Ela surge uma defesa, não é? Uma defesa justamente do nosso narcisismo, não é? Porque a gente precisa manter algum investimento narcísico, mas aí a gente percebe que, putz, tem alguma coisa que o outro viu em mim que eu mesmo não queria ver, e então eles me desmascararam. Então vejam só, aqui a gente começa a se aproximar de alguma coisa que aparece também muito associada à vergonha, que é a ideia de dismorfia corporal. Que veja, quando alguém se olha no espelho e vê uma imagem diferente daquelas que os outros veem dela na rua, não é? A gente está pensando que a vergonha se cristalizou no corpo, não é? Ali ela pode produzir uma percepção alterada da própria forma, certo? Então, a gente olha no espelho e vê essa vergonha cristalizada num corpo que começa a se tornar um corpo monstruoso. Tá? Então, veja só, a pessoa não está fingindo, não é? Isso não é nenhum tipo de fingimento, pelo contrário, ela está vendo uma coisa errada. Só que esse ver está contaminado. Ele está contaminado, não é, por uma percepção, não é, marcada pelo afeto da angústia, não é? Por idealizações que são destrutivas para esse próprio sujeito.
Não é? Então, veja só, quando o paciente está dizendo que o nariz é horrível, né? Que a barriga assim, dele está inaceitável, que a pele é repulsiva, o que ele está fazendo é se identificar, não é? Com esse olhar desse outro que o desmerece. Então, a ideia é que a vergonha, ela surge justamente, e a gente pode começar assim, a pensar numa genealogia da vergonha, veja só, a gente pode pensar numa forma pré-edípica, uma forma, inclusive, do bebê que não recebe de volta um olhar amoroso da mãe, não é? Quando eu falo da mãe aí, entendo-se, não é? O ambiente cuidador, naturalmente. Não é? Esse olhar pode ser visto tanto como invasivo, não é? Julgador, perigoso, não é? Mas ele pode também ser visto só como frio. Ou seja, o nosso primeiro espelho são as faces dessas pessoas que cuidam da gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que parece que tem uns áudios que estão abertos. Não é bastante gente, então a gente precisa fechar aqui. Senão eu me desconcentro quando tem mais gente falando junto. Tá, até aqui então, estamos indo, como é que tá? Tranquilo? Ok, né? Não tem nada demais até no que eu estou falando por enquanto, mas veja só. Eu acho que tem um ponto que é fundamental aqui. Então, veja, é pensar a vergonha como uma coisa que surge no bebê. Ele não surge exatamente da luta edípica, não é pelo poder, não é aquela questão de, eu preciso ser forte como o papai, eu preciso ter a atenção da mamãe. Não, a gente tem ali uma coisa que tem muito a ver com o ser, tá? Então, a vergonha, ela nos afeta em nosso ser, né? Ela desmerece o nosso ser através desse olhar invalidante do outro, né? Então, ela tem um poder psíquico enorme, né? Porque aí ela se mistura com esse desejo de ser amado, né? E aí fica tudo mais doloroso, porque imagine, a criança quer ser amada, né? Só que ela percebe que ela só vai ser amada se ela esconder parte dela mesma. Ela aprende a se calar, ela aprende a se apagar, ela vai se adaptando. E, bom, a adaptação naturalmente vai virar uma prisão. Então, na clínica a gente vê muito paciente assim, né? Pacientes que são muito adaptados, mas que internamente estão devastados pela vergonha. Então, veja, pessoas que parecem que às vezes estão funcionando bem, às vezes estão vivendo com uma dor meio muda, não é? Que, enfim, informa que elas não podem ser quem elas são, não é? Então, muitas vezes, elas nem mais lembram quem elas são, não é? Porque elas já se apagaram tanto, elas foram perdendo as referências do próprio self, né? Do contato consigo mesmas. Então, isso é muito difícil, muito doloroso. Então, veja só, primeiro, vamos lembrar que a vergonha ela não é só um afeto, não é? Tem uma arquitetura psíquica ao redor da vergonha. Tem uma forma de organizar a vida que é baseada no medo de ser visto, não é? Então, vejam, a gente se escutar direitinho com essa chave, a gente vai acabar percebendo que tem muitos sintomas, não é? Desde assim aqueles que são mais somáticos até os outros que são existenciais que carregam a ferida, não é? Desse olhar que envergonha, não é? Que implode o self. Então veja, esse afeto que implode, que corrói o sujeito de dentro, né? Como se alguma coisa nele fosse inaceitável, né? Agora a gente precisa adicionar uma nuance. Veja que é a humilhação. Veja, tem a vergonha, né, que é o medo de ser visto, mas aí a humilhação não é uma coisa interna, a humilhação é o fato consumado de ter sido visto, não é, de ter sido devastado pelo olhar do outro,
não é? E aí a diferença é que a gente tem a vergonha, que é um temor, e a humilhação é justamente quando isso se atualiza, quando isso se consolida em uma cena. Então a cena humilhante é o problema, não é? Então essa cena humilhante ela aniquila o self, não é? Então a humilhação é uma cena psíquica que deixa uma cicatriz sempre, não é? Essa cena, ela costuma ter três elementos, não é? Tem alguém que é exposto, tem alguém que expõe e tem alguém que assiste. Tem esse terceiro é muito importante. Veja, mesmo que esse alguém que assiste, inclusive, seja uma multidão imaginária. Na humilhação, gente, o sujeito se vê colapsado diante do público. Não é? Veja que tem aí uma diferença dessa vergonha que é uma maneira de você processar o olhar do outro. Então, para quem tem filho pequeno, vocês vão saber bem como a vergonha é uma coisa muito antiga. Não é? A partir de que idade vocês começam a notar no rostinho dos filhinhos de vocês que eles ficam com vergonha? Né? A gente tem que cuidar muito com as crianças para nessa coisa da gente rir do que eles são bonitinhos, não é? A gente não criar um ritual, não é? Uma cena de humilhação, porque muitas vezes a criança se sente justamente humilhada. E essa humilhação vai fazer parte da estrutura psíquica dela. Né? Então, veja, o Freud, já na carta 52, quando ele fala da inscrição psíquica das primeiras cenas, ele vai dizer que tem uma coisa da ordem de um trauma por olhar, né? Uma inscrição que é precoce, que não encontra ainda palavras, mas que marca o psiquismo, né? Então, essa marca, ela pode se dar na forma de uma humilhação, né? Que é uma inscrição, né? Que não passa pela simbolização. Veja, é uma cena é, que não pode ser traduzida em palavras, mas que faz com que o sentimento do sujeito sobre o self seja, meu Deus, tem alguma coisa de horrível em mim, tem alguma coisa de asquerosa em mim. E aí, muitas vezes, você vê justamente o paciente falando sobre isso, não é? E dizendo, olha, eu me olho no espelho e vejo uma coisa asquerosa, horrível. Eu tenho pena das pessoas que precisam conviver comigo, né? Então, veja, a gente escuta frases como, bom, depois daquilo eu nunca mais fui o mesmo, né? Ou seja, desse incidente humilhante, ou desde aquele dia eu me fechei. Vejam, essas frases são muito indicativas, assim, de pactos inconscientes que são feitos em momentos de humilhação. São pactos com o silêncio, são pactos de não expressão. Ou seja, eu me retraio, eu implodo, eu tiro a minha possibilidade de expressão do mundo, porque aí, pelo menos, eu posso continuar existindo, mesmo que de uma forma horrível, mesmo que de uma forma pavorosa, né? Porque a vergonha é essa coisa de olhar, não é, para si mesmo. Então, a gente vai fazendo pactos de adaptação, né? E esses pactos têm uma lógica. É assim, olha, se eu não falar, eu não vou ser exposto. Né? Se eu não desejar, se eu não mostrar meu desejo, eu não vou ser frustrado. Ah, se eu não for naquele lugar, então eu não vou ser humilhado, não é? Então veja só, isso é uma lógica que naturalmente é paralisante, não é? Ela pode dar a sensação de segurança por um tempo, mas o preço que a gente vai pagar é o empobrecimento da nossa vida psíquica. Por quê? Porque a gente não pode desejar, né? Então, o sujeito para de criar, ele para de imaginar, para de se abrir à surpresa porque ele não tem mais confiança. Ele perde a confiança, sobretudo, no próprio eu. E aí, a clínica começa a mostrar isso. Veja, os pacientes vivem com medo de errar, com medo de se mostrar, com medo de tentar. Sempre o diferente, o novo, passa a ser um inimigo. Hã? Então, veja, a gente aí se pergunta: e como é que é o nosso lugar na frente disso?
não é? Como é que o analista vai fazer? Porque, veja, se a humilhação é uma cena psíquica, né, o setting é uma nova cena possível. A questão é que ele também pode ser, se ele não for bem sustentado, uma repetição da humilhação. Porque olha só, se a escuta nesses casos não for extremamente cuidadosa, a gente tem o risco, através de uma interpretação precipitada, não é? Ou através de uma intrusão, a gente tem o risco de retraumatizar o paciente, não é? Através dessa cena da humilhação. Então veja só, porque veja, o paciente que foi exposto, então o saber do outro, inclusive do analista, pode ser vivido como uma nova invasão. Por quê? Porque é como se o analista, quando faz uma interpretação precipitada, o que que ele está fazendo no final das contas? Ele está dizendo, olha, você acha que está se protegendo por trás desse negócio, mas eu vou tirar a sua máscara. Hum, uma interpretação pode tirar máscaras neuróticas, mas veja só, de uma pessoa que se sente humilhada, na medida em que você a desmascara, você retraumatiza. Então a gente não pode invadir nesse sentido, porque senão é como se ele dissesse, o paciente, né? Olha, você vai me ver como eles me viram. Eu não consigo sustentar isso. Entende? E essa pergunta, naturalmente, não é feita com palavras, mas é feita com o corpo do paciente que está ali tentando mediar aquilo que ele vai ou que ele não vai falar para o analista. Então, veja, o paciente está o tempo inteiro testando se ele pode ser visto sem ser envergonhado. E a partir do momento em que ele sente que ele não vai ser envergonhado, porque o analista conseguiu sustentar essa sessão, que ele então vai começar a pensar que há lugar para ele refazer a cena da humilhação em outros termos. Num termo que ele precisa então desfazer os pactos de invisibilidade, né? Que ele vai desfazer os pactos de não desejar, né? Então veja só, é, quando o analista consegue sustentar esse campo, sem julgar, sem interpretar tudo, não é? Escutando mesmo aquelas coisas que não são ditas, não é? Com aquele tato que é necessário, então aí a gente consegue que o paciente tenha condições de reescrever a cena da vergonha e da humilhação, né? E isso é um trabalho que é longo, naturalmente, não é um trabalho imediato. Às vezes o paciente vai passar meses testando se aquele espaço ali é seguro mesmo, né? Só que quando ele percebe que é seguro, então a fala pode vir, né? Pensem em vocês, nos processos de análise de vocês, quantas vezes vocês demoraram para dizer aquilo porque era difícil confiar, era difícil você entregar algo porque parecia que era muito, ai, dá uma vergonha falar isso. Certo, mas tem gente que consegue, às vezes, sustentar falar isso mesmo tendo vergonha, né? Então, o problema é que a humilhação é diferente. Quando o paciente vai te trazer uma humilhação, ele não tem como dizer a humilhação. Por quê? Porque nesse momento ele simplesmente se sente humilhado. E quando ele se sente humilhado, o afeto é diferente da vergonha. Veja, ele simplesmente se vê como alguma coisa horrível, asquerosa, né? Então, veja, junto com a fala, depois que você consegue transformar esse cenário, aí vem o desejo, não é? Vem o gesto mais espontâneo, vem novas formas, tá? Então, isso vai exigir, não é, do analista que ele não tenha pressa, né? Precisa ter uma disposição a escutar, não é? Ainda que o paciente não possa dizer nada sobre isso, mas ele está mostrando através das dobras da linguagem, ele está mostrando nos atos falhos, ele está mostrando na ausência ali da possibilidade de, né, dele se expressar na sessão, ele está, às vezes, faltando a sessão porque ele não tem coragem, não é, de se mostrar naquele dia.
Então, essa presença tímida precisa ser acolhida enquanto tal, não é? E não desafiada. Então, isso exige uma escuta, né, que acolha esse silêncio como um conteúdo, porque esse silêncio está te dizendo sobre a vergonha, está te dizendo também sobre a humilhação. Veja, o silêncio desses pacientes não é vazio, ele está cheio de história, ele é denso, ele é a inscrição, não é, de uma cena que foi intolerável, mas ele está ali mesmo com vergonha, mesmo humilhado, ele está ali na sua frente. Então veja, se a gente puder, como analista, sustentar esse silêncio sem invasão, sem acusação, sem superioridade, sem tomar, não é, a interpretação como uma coisa que vai o tempo inteiro ficar desmascarando o sujeito ali da nossa frente. Bom, então aí muitas vezes a gente consegue criar, não é, um ambiente que tenha uma nova possibilidade de inscrição, não é, da cena da vergonha. E aí ela pode ser transformada em palavra. E aí ela pode ser trabalhada, pode ser elaborada. Tá certo? Então é muito importante que, inclusive, a gente pense no ritmo da fala, não é? Na escolha de uma metáfora, num gesto, não é? Eu acho que aí começa a reconstrução subjetiva no que a gente está chamando aqui de uma clínica, não é? Da vergonha. Então, veja, aqui a gente pode caminhar para um ponto que parece bem importante. O corpo aqui aparece como uma última superfície disponível, não é? Quando a linguagem falha. Ou seja, isso é muito mais comum do que parece, né? A gente fala, ah, não, tem pacientes psicossomáticos, mas esses são raros. Não, veja só, quantos pacientes às vezes não ficam vermelhos na sua frente? Não é? Ela vai falar de alguma coisa e de repente fica vermelho. Bom, mas isso é uma aparição psicossomática, não é? Então, veja, na clínica, a gente vê quando a palavra não dá conta, né? Quando o sujeito não consegue elaborar, então o corpo vai assumir essa tarefa de expressar o que está sendo represado. O corpo grita aquilo que o psiquismo não consegue dizer, né? Então esse grito pode vir de muitas formas, né? Pode ser uma postura retraída, como né? Um gesto leve assim, mas também pode ser um sintoma grave, como a anorexia, né? A automutilação, crises psicossomáticas, despersonalização, ou seja, o corpo vira palco, não é? Palco daquilo que é insuportável, daquilo que não pode ser traduzido em palavras. Não é? Então, é muito importante a gente entender isso não só como um sintoma, né? Vamos pensar que aqui a gente precisa ver essa coisa da falha, da dor, não é? Que é muito destrutiva, a partir da perspectiva de quem quer criar forma para que alguma coisa que está muito desorganizado internamente possa surgir e se inscrever na sessão, tá? E aí aqui, né, a gente pode recuperar, né, um conceito que é fundamental na nossa linha aqui de pensar a psicanálise, que é o da inscrição formal. E o que que é uma inscrição formal? Bom, é quando um afeto, né, quando uma experiência, uma dor encontra uma forma ou uma maneira de ser minimamente habitável. Tá? Então, não precisa ser uma forma simbólica complexa. Não, mas às vezes é uma imagem, às vezes é um gesto, uma frase, uma textura. Veja, a gente tem, inclusive na repetição, uma forma. No silêncio, uma forma. Né? Mas tem que ter, então, algum contorno, alguma borda mínima. É isso que define a possibilidade ou a condição de possibilidade para uma inscrição formal, não é? De algo que, de outra maneira, só poderia se expressar no corpo, não é? Porque quando não tem forma, o sujeito vai experimentar um colapso da realidade, um colapso que é vivido como uma morte psíquica, né? Então, não quer dizer que ele queira morrer. Tá dizendo simplesmente que ele não está conseguindo existir. Não é? Ou seja, aquela situação humilhante ou vergonhosa é tão ruim que o sujeito se retira do mundo. Não é? Ele tenta criar uma forma a partir da matéria
que é mais disponível, que é justamente o próprio corpo. Né? Então, por exemplo, a adolescente que se corta, ela não está necessariamente querendo chamar atenção. Ela precisa interromper essa ausência, né? Inscrever a dor. Veja, inscrever a dor, ela está dando uma forma para a dor, mesmo que seja a forma de um corte, a forma daquele ruim que dá, não é, ao passar uma lâmina na própria pele, não é? Agora, o cicote é um traço, não é? É um traço que, por mais violento que ele seja, é uma tentativa de inscrição. Então, veja, essa forma bruta, crua, não é? Naturalmente vai exigir um trabalho clínico posterior, mas veja, é uma expressão. O problema é quando não há possibilidade de expressão. É claro que essa expressão também é um problema, né? A expressão do cutting. Mas veja, o que a gente está falando aqui é quando realmente a possibilidade de expressão cessa. Porque a vivência traumática, não é, da humilhação, por exemplo, faz com que o sujeito se retire de uma maneira, ou seja, desinvista o seu próprio eu de uma forma tão radical, né? E esse desinvestimento, que eu estou dizendo, o desinvestimento de libido no próprio eu, que tem a ver com o narcisismo de vida que o André Green fala para gente, tem o narcisismo de morte, mas tem o narcisismo de vida. Então, a gente pode pensar que esse tipo de colapso tem a ver com a retirada de um investimento narcísico que é vital, tá? Então, nesse esse raciocínio, ele vale para esse paciente que controla obsessivamente o peso, que se recusa a comer, que manipula o próprio corpo, né, como se fosse um inimigo. E a gente pode pensar, mas por que ele ia fazer isso com ele mesmo? Pois é, mas essa resposta é simples, só que terrível. É por quê? Foi isso que ele aprendeu. Ele aprendeu que o corpo é um problema. Ele aprendeu que o corpo é o culpado, é vergonhoso. O corpo é vergonhoso, o corpo precisa ser corrigido. Quanta gente se submete a várias cirurgias plásticas, inclusive correndo risco de vida às vezes, porque precisa corrigir o corpo, como se ela fosse tirar algo que é asqueroso do próprio corpo. E aí não funciona, porque quando essa coisa sai, bom, aparece outra. Aparece mais outra, aparece mais outra. Então, a gente vê que o problema não é a forma do corpo em si, mas é a impossibilidade da forma do self em se inscrever nesse corpo, tá? Então, veja, esse aprendizado de que o corpo é uma coisa ruim, feia, vergonhosa, né? Normalmente vem o quê? Desse olhar invasivo do outro, não é? Quando a gente é criança, a gente está ainda muito. O nosso envelopamento psíquico é muito frágil, então o olhar do outro é muito facilmente invasivo, né? Se alguém olha, por exemplo, uma criança de uma maneira sexualizada antes do tempo, bom, você está trazendo uma impossibilidade de inscrição para essa criança, porque ela não sabe o que fazer com esse olhar do erotismo adulto. Ela pode receber sim o olhar da ternura, né? O olhar da ternura é um olhar que justamente faz com que você não precise ter vergonha. É de falar, ah, ok, eu tô aqui. Esse é um olhar eterno, não é aquela coisa de quem deseja alguma coisa da criança. Mas ao mesmo tempo que tem esse olhar sexualizado, a gente pode também ter um olhar agressivo, a gente pode ter um olhar que, por outra forma, seja um olhar assim invalidante, não é? Aquele olhar que ele não reconhece nada da criança. Bom, em todos os casos, aí o corpo fica sem linguagem. E aí é por isso que ele vai virar palco de expressão direta desse sofrimento. Então, veja, esses pacientes vão ter muita dificuldade em usar a palavra para nomear esses estados internos deles, né? Então a gente pergunta: o que que você está sentindo? E eles dizem: não sei, eu acho que eu não estou sentindo nada. Mas aí você observa o rosto, e aí você vê a postura, o modo como aperta a mão, o punho, os ombros, né? Então, tem uma linguagem então que não é verbal, mas está dizendo muita coisa. E aí o papel do analista é muito delicado, porque se a gente for rápido demais, se a gente colocar a palavra onde ainda não tem inscrição mínima, a gente vai invadir, a gente vai colapsar
esse campo. Então, primeiro a gente precisa criar, né? E essa criação é uma criação conjunta, não é? De uma superfície de inscrição, de uma atmosfera de confiança. Porque veja, a confiança é justamente o que vai levar alguém a sair da cena da vergonha. Perceba, justamente a confiança nessa presença, nessa confiança de que o outro não vai te julgar, nessa confiança de que você tem valor, nessa confiança de que você vai se sair bem naquela fala que você vai fazer e não vai ser humilhado pelo grupo. Ah, bom, então essa confiança faz com que você possa experimentar sem medo a possibilidade de existir de uma maneira mais autêntica. A confiança é a condição de possibilidade da autenticidade, não é? Porque você, veja só, imagine que a gente pode pensar a vergonha da seguinte forma: todo mundo tem uma maneira de ser, uma maneira assim mais autêntica de ser, uma maneira desenvolta, uma maneira que então, é o idioma pessoal do self, não é que o Christopher Bollas fala. Bom, quando você tem a vergonha, você tem uma interrupção de toda a naturalidade da pessoa. Bom, é só vocês pensarem nas experiências de quando vocês se sentiram envergonhados, é como se de um momento para outro você é quebrado ali naquele teu estilo, naquele teu jeito. E essa quebra, não é, faz com que você tenha que, enfim, se refazer rapidamente, se recriar e você, às vezes, não consegue, né? Às vezes você precisa se retirar da cena envergonhado. Isso deixa marcas, né? Então, gente, quando a gente está criando uma superfície de sustentação, né? Uma atmosfera de confiança, de presença, de não julgamento, aí o sujeito pode começar a experimentar com menos medo, né? A possibilidade de existir com a própria forma, né? Então, veja, essa é uma coisa que não vem de uma hora para outra, não é? O paciente vai trazer uma imagem, aí daqui a pouco ele deixa escapar uma frase, vem uma metáfora, e o que o analista precisa fazer aí é evocar, ou seja, convidar essa experiência autêntica, essa expressão, perdão, autêntica do paciente a se manifestar, não é? Porque o que o analista pode fazer é, olha, que interessante isso que surgiu agora. E você mudou o tom de voz quando você falou isso. Ah, ou seja, você vai acolhendo estados diferentes daquele estado defensivo que serve justamente para o paciente não se envergonhar, tá certo? Então veja só, o analista tem que estar afinado com essa Não estou escuta, né? escutando o Ricardo falar Mas, nada. então essa escuta, ela é muito mais, pelo menos do jeito que eu vejo, né? Muito mais sensível do que interpretativa. Percebe? A gente aqui, ah, olha, tem que pensar, gente, que toda vez na clínica, o corpo vai aparecer não só como um lugar de sintoma, né, mas também como um lugar de resistência, como um lugar de criação. Muitas vezes aquilo que o corpo está apresentando é justamente a chave que você tem para você permitir a inscrição. Então, às vezes, quando alguém corporalmente mudou durante uma sessão, você pode apontar e falar: olha, que interessante, parece que depois que você falou isso, você inclusive relaxou. Interessante, não é? Porque você está convidando esse estado de relaxamento. Então, é isso que eu estou chamando de evocação, não é, do analista. Então, veja, isso me parece que faz com que a clínica tenha um potencial bastante transformador. Veja, você oferece formas habitáveis para que esses afetos, que antes só encontravam inscrição no corpo, possam ser ditos. Tá bem? Então, a gente pode agora dar mais um passo, né? Pensando assim que a vergonha ela não é só, como eu falei para vocês, um afeto isolado. Veja, parece que a vergonha ela forma uma tonalidade constante
daquele sujeito. Parece que ele fala num tom envergonhado, não é? Vocês já viram pacientes que parece que estão se desculpando por existir, se desculpando por tomar seu tempo, se desculpando porque eles não são interessantes, que vivem querendo se retirar de cena? Pois então, esse paciente tem uma tonalidade envergonhada, não é? Então, quando acontece uma coisa assim, não é? Isso não vai ser um momento específico ou outro, isso é uma camada já permanente da relação desse sujeito com o mundo. Então, a pessoa passa a viver com a sensação de que tem uma coisa essencialmente inadequada nela, não é? Como se tivesse uma falha de fabricação, uma falha de origem, não é? E isso é muito sério, porque veja, a vergonha crônica vai produzir uma desconfiança estrutural sobre o próprio valor da existência desse sujeito. Então, isso vai minar o sentimento de legitimidade, o sujeito vai sentir que ele não tem o direito de desejar, ele não tem o direito de errar, ele não tem o direito de incomodar. Ele não tem o direito de ocupar espaço, de se mostrar, entende? Então, isso não é uma coisa que a gente vai curar com uma afirmação positiva. Não adianta você dizer para a pessoa, ah, mas você é bonita sim. Por que que você está se sentindo assim? Eu acho você bonita. Mas que bobagem, não é sobre isso. A pessoa ela está se sentindo justamente sem valor nos termos do self. Isso só se expressa na aparência. Quando alguém se olha no espelho e vê uma coisa monstruosa, ela não está vendo o monstruoso de fato, não é? Do corpo real. Uhum. Ela está vendo o monstruoso que é a desvalorização que ela sentiu do mundo sobre o próprio self e de maneira que ela broxou sobre ela mesma, né? Ou seja, eu não tenho mais tesão em ser eu, não é? Porque ah, a pessoa fica humilhada. Veja, aqui a gente vai entrando num ponto que é muito da psicanálise contemporânea, né? Que é justamente o que eu gosto, né? Meu curso, inclusive no Instituto, é de psicanálise contemporânea. Inclusive, convido a todos aí para que participem da nossa da formação, né, em psicanálise, que vai começar, acho que 1º de julho vai estar abrindo inscrições aí. Mas, enfim, veja, o que eu quero que vocês peguem é a seguinte ideia. Para o self existir, ele precisa encontrar um modo, ele precisa encontrar uma forma. Se não tiver forma, não tem a possibilidade da experiência. Né? A gente está. Se você não tiver a possibilidade da experiência, você não tem como suportar a própria presença. Então, veja, o que a vergonha faz é justamente interromper essa experiência de presença. Ela quebra, como eu falei para vocês, o fluxo espontâneo entre o dentro e o fora. É como se ele machucasse a nossa pele psíquica, né? Se ela produz um não ser, não é? E como vai dizer o Christopher Bollas, a vergonha paralisa a espontaneidade. O sujeito se retrai, ele se edita, ele se adapta em excesso, ele se corrige e de repente fica só o invólucro, não é? Fica só o que a gente pode chamar de falso self, não é? Porque a pessoa se adaptou tanto para não passar vergonha que no fundo você nem sabe mais cadê É, aquele jeito. hoje eu Né? tô, né? Não sabe mais cadê aquele sujeito. Então, veja, é como se ele estivesse sempre na defensiva. Ele está com medo de ser flagrado, não é? Porque a grande questão da vergonha é a ideia de que ele vai ser flagrado. Né? Pensem em vocês, né? A gente fala, tem esse dito popular que diz: vergonha é roubar e não poder carregar. Né? Então, isso é você ser pego, né, no ato. Né? Isso é o que envergonha, mas por quê? Isso, desde que a gente é pequeno, acontece quantas vezes isso, né? De você ser pego no ato, né? Pode ser isso com uma experiência de masturbação, pode ser isso com coisas assim muito mais corriqueiras, né? Ou seja, fui pegar uma maçã e a mãe brigou, falou, não pode pegar essa maçã porque ela é para fazer outra coisa. A criança, lembra aquela sensação de queimar? Então, ela retira a mãozinha, te olha assustada e fica envergonhada no corpo, não é? A vergonha não é uma sensação corporal? Então, veja só,
é, a gente fica com medo, aos poucos, de ser visto numa forma mais espontânea, mais viva, né? Então, veja só, nesses casos, o analista vai precisar operar numa lógica diferente da interpretação, porque a da interpretação é a que invade, a interpretação é aquela que desmascara. Então, a gente não está ali para decifrar o conteúdo, a gente está ali para sustentar a possibilidade desse campo da forma autêntica ir surgindo aos poucos novamente. Né? Então, o analista vai precisar ter ali uma certa presença estética, não é, para evocar, para chamar, para convidar aquilo que tem de espontâneo no seu paciente. Né? Então, veja só, a gente vai oferecendo, pelo aquele modo da gente estar na sessão, não é? Uma possibilidade nova de inscrição emocional. Então, veja, o paciente envergonhado, ele tem que encontrar no analista um espaço que ele vai experimentar sem a certeza de que ele vai ser rejeitado. Né? Então, ele vai poder ali ensaiar uma forma ou outra que ainda não existe, ele vai criar uma maneira de ser ele mesmo. Né? Isso só é possível quando a vergonha não toma conta. Né? Porque quando a vergonha toma conta, você não consegue criar um estilo, você só consegue, no máximo, se adaptar a estilos que você supõe que vão ser aceitáveis, mas ainda assim morrendo de medo de ser desmascarado. Quando alguém diz eu me sinto uma farsa, bom, provavelmente ela se sente uma farsa porque, em parte, ela é uma farsa. Não porque ela não saiba as coisas e ela não mereça estar no lugar que ela é, mas a farsa aí é que ela não está se apresentando da maneira mais viva. Agora, a única culpa que tem a pessoa de fato, que é essa pessoa envergonhada, não é? É a culpa de não ter sido reconhecida na sua autenticidade. Percebe? Então, é uma tristeza, né? A vergonha assim, é um afeto assim, tão corriqueiro, mas ao mesmo tempo tão trágico da nossa experiência, não é? Porque ela realmente nos bloqueia a possibilidade da gente ser a gente mesmo, não é? Porque a gente não tem coragem de ser a gente mesmo, porque se a gente for, a gente acha que isso vai causar um colapso no nosso eu. Agora, quando a gente vai percebendo em análise que dá sim para eu ser eu mesmo e aquilo vai ser sustentado ali na relação com o analista, poxa, perfeito. Então quer dizer que eu poderia ser eu mesmo e evitar um trabalhão que eu tenho para criar formas que não são as minhas. Pois é, e não é isso que a gente faz então nessa clínica, que a gente faz com que talvez seja possível que alguém que estava sustentando um peso enorme de carregar uma série de personagens possa, olha, eu não preciso me perder mais no personagem, no qual eu estava alienado para não passar vergonha, eu podia talvez ser eu mesmo, e daí se eu passar, assim, se alguém não me reconhecer, agora parece que eu tenho uma pele suficientemente forte para conseguir receber o olhar do outro de uma forma que eu não conseguia quando eu era um bebê, quando eu era uma criança, quando eu era um adolescente, mas agora parece que eu estou ficando cascudo. Se vocês me olharem assim, assim, vai ficar mais difícil de me deixar humilhado. Olha só, então talvez a psicanálise fortaleça justamente a pele psíquica do indivíduo para que ele não se sinta invadido, porque é justamente a invasão. E olha só que interessante, né? Eu gosto muito de um texto da Pierre Lanier que ela fala sobre o segredo. É uma coisa assim, é o segredo como uma condição para o pensar, né? Então a ideia é o direito ao segredo como uma condição para o pensar. Ou seja, se você não tiver a possibilidade de manter segredos, então imagina uma criança que o tempo inteiro ela tem um segredinho. E aí o tempo inteiro o pai e a mãe falam: Ah, mas você é uma criança besta, você tem 3 anos, já sei que você está pensando é isso e aquilo. Pá, bom, mas então ela começa a entender que no final das contas tudo pode ser lido no rosto dela. Tudo pode ser lido. E aí ela fica humilhada, porque ela não tem condições de sustentar uma cena interna que é só dela. E parece então que qualquer fantasia que ela tiver vai ser uma fantasia que vai estar exposta para o mundo inteiro. Isso é uma fantasia também, é uma fantasia sobre a fantasia, não é? Que cria a ideia de que o que eu pensar vai ser lido no meu rosto.
Ou seja, eu posso andar na rua pensando besteira. Bom, eu não posso pensar, porque se eu pensar, os outros vão saber. Então eu tento me enganar, não é? Não pensando nas coisas, daqui a pouco não desejando, daqui a pouco não indo nos lugares e, bom, eu vou me retirando da cena. Então veja só, a presença aí, não é? Ou seja, o estar na cena precisa se dar, não é? Dessa forma que na análise não pode ser invasiva, não é? Porque só assim que o self vai começar a se reorganizar, entende? Veja se faz sentido. Veja, a vergonha, ela precisa de uma forma para se tornar fala. Antes ela precisa, como eu falei para vocês, de uma atmosfera, para que essa vergonha seja habitável, não é? Ou seja, eu senti a vergonha, eu sustentei a minha vergonha e eu passei por ela e tudo bem, né? Eu não me desfiz, eu não me destruí nessa vergonha. Mas aí a gente tem a ideia do incômodo, por um lado, e do impossível, não é, por outro. Então, muitas vezes a vergonha ela fica nessa faixa do incômodo. Ela nos incomoda, a gente fica vermelho, a gente fala, puta, que vergonha. Tudo bem. O que acontece às vezes é que a vergonha, ela vai se tornar, como eu estou dizendo, em algumas vezes, uma humilhação. Então, quando ela se torna humilhação, aí não existe forma. A humilhação ela só pode ser reencenada porque a humilhação é uma cena traumática e o trauma ele vai se repetir, né? Então veja só, aqui não é como a gente pensou nessa ideia da retração do self diante do olhar do outro. Agora vamos perguntar o seguinte: o que que o que que vai fazer com que essa retração possa se reverter? Né? O que que faz com que um paciente que viveu décadas com vergonha de existir, não é, um dia se arrisque a aparecer, a se mostrar? Né? Que arrisque existir de uma maneira espontânea, não é sem antecipar o que o outro vai pensar dele. Porque, veja, a minha questão é o olhar do outro, não é a questão de todos nós. Mas e agora? O que que a gente quer fazer? Ah, bom, a gente precisa reconhecer o paciente, a gente precisa validar o paciente. Isso não significa que a gente vai aprovar tudo que ele está falando. Significa que o reconhecimento aqui é dar legitimidade, mesmo com marcas, com as dobras, não é? Com esses traços perfeitos que ele te traz. Ah, eu reconheço isso como uma coisa legítima. Então você sente raiva, pois eu reconheço. Você sente dor, pois eu reconheço. Eu estou vendo a sua dor. Você, de forma alguma, como eu seria o oposto disso? É dizer, ah, mas você não é feio. Ah, mas o que você fez não é vergonhoso. Como que não é? Você está falando que é, pô. Você falou que é porque é. Ele está te trazendo a experiência da vergonha e você vai dizer que não é. Você está justamente nesse sentido deslegitimando, não é? Você está desautorizando, você está fazendo, não é, enfim, justamente reeditando a cena, não é, que esse paciente te traz, não é, de um olhar que retorna para ele de uma maneira que o invalida narcisicamente. Entende? Então veja só, a vergonha ela só vai começar a ceder quando o olhar do outro não for mais aquele olhar aniquilador, né? Mas um olhar que sustenta a vergonha. Fala, tá certo, você tá com vergonha, ok. Vamos sentir junto aqui essa vergonha. Você pode sentir vergonha aqui. Então, veja, esse é um ponto crucial da clínica com esse paciente tomado por uma vergonha crônica, né? Ele está testando o tempo inteiro se o analista vai desviar o olhar, se o analista vai rir, se o analista vai interpretar rápido demais, se ele vai oferecer soluções, muito rápidas, onde ele está com uma dor ainda bruta. Percebe? Então, veja, aí que a função do analista vai aparecer, não como uma função de intérprete, mas como de presença psíquica, não é capaz de reconhecer e sustentar a vergonha e como um afeto importante da nossa experiência humana, né? Então, pessoal, eu tinha pensado em fazer esses encontros aí com 1 hora, então eu vou abrir aí para vocês, se quiserem fazer perguntas, participar,
ou finalizar também o encontro, vocês que sabem, fico à disposição, gostaria de saber se isso está sendo ok para vocês. Tá, eu estou vendo aqui que tem bastante gente pedindo indicações bibliográficas, eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Mas como isso aqui é uma apresentação assim que eu fiz baseado na minha pesquisa, não é? Enfim, trouxe de muitos autores diferentes, então eu não tenho um livro base, eu vou passar algumas coisas para vocês, inclusive do Christopher Bollas. Fala, Carla. Ahn, Enfim, tudo que tu falou fez muito sentido. Assim, a filha da minha prima, elas moram na França, e Uhum, ela tem 13 anos e sofreu bullying, né? A partir daí, ela começou a se automutilar, já teve várias tentativas de suicídio, já foi internada, ela está em tratamento já há um tempão, uhum, mas ela, assim, ela não sabe explicar direito o que que ela sente, né? O que acontece, na verdade, com ela. uhum, E mesmo ela fazendo tratamento, tudo, ela não melhora. Ela diz que ela é feia, que ela não gosta do corpo dela, que ela não gosta de nada, sabe? Ela só uhum, quer ficar dentro de casa, dentro do quarto. Então, tudo isso, assim, agora tu começou a falar, assim, começou a cair a ficha, assim, com um monte de coisas que a minha prima foi contando dela, sabe? uhum. E eu acho que é exatamente isso, assim, ela deve ter sofrido humilhação, tanta vergonha que ela se fechou de um jeito e isso começa a reverberar no corpo, né? Dela se automutilar toda hora. Sim, sim, sim. É muito importante a gente pensar, né, que, bom, nesses casos, enfim, não é ah, uma análise sobre a pessoa que você está me dizendo, mas a gente pode pegar algumas características e tentar conversar sobre elas. E agora, o que eu queria mostrar é justamente como a vergonha é um afeto muito central no nosso psiquismo. Ele tem a ver com essa desautorização de desejar. E às vezes a gente não vê a vergonha como vergonha, sabe? A gente às vezes vê a vergonha só como, eu não quero fazer nada. Eu não tô com vontade de nada. Eu tenho preguiça. Eu tô assim, eu tô meio retirado do mundo, eu não quero. Pois é. Mas por que que você não está desejando? Será que você pode desejar? Porque veja, se você desejar, será que você não vai parar justamente naquela cena de vergonha, de humilhação? Ou seja, é quando você está me falando de um paciente, aliás, de uma pessoa, não é que ah, sofreu bullying. Olha só, como é que é a história do bullying? O bullying é um ritual de humilhação, né? Porque ali tem, como eu falei, tem três entidades que participam. Alguém que é exposto, alguém que expõe, não é? A figura de alguém que é o humilhador, vamos dizer assim, e tem uma plateia. Né? Então, o bullying ele tem uma plateia. Então, isso é muito duro para o psiquismo. Isso causa um trauma que faz com que o sujeito se volte contra ele mesmo, né? Que ele passe a se sentir assim como alguém desprezível, odioso, não é? Alguém que se olha no espelho e vê uma coisa monstruosa, porque essa ideia monstruosa de si mesmo é porque ele, de alguma maneira, se identificou com o agressor. Ou seja, aquele que fez o bullying com ele, no final das contas, acaba sendo introjetado como uma visão de um superego cruel, que agora vai açoitar esse sujeito do mesmo jeito que ele foi açoitado na cena da humilhação. Percebe? Então, assim, vejam como a vergonha tem um caráter central na nossa constituição subjetiva. Não é uma coisinha de nada, não é uma nota de rodapé na psicanálise. Não, a vergonha ela é muito central. A gente se retira da nossa capacidade de desejar, porque é como se eu colocar a cabeça para fora, alguém vai me humilhar. E aí eu vou de novo passar por uma coisa terrível, por uma coisa insuportável. Então é melhor
que eu não apareça, que eu não vá, que eu não me arrisque, que eu não tente, não é? Então a gente vê crianças que às vezes são muito desinibidas, porque são seguras, elas são confiantes no próprio self, mas a gente vê também crianças que são profundamente inibidas, não é? Então falar, ah, não, mas isso aí é porque ela já nasceu assim. É, pode ser, existem traços, né, que podem nascer com a gente, mas eu vou falar. A questão aí é, tem coisas que nos convidam a sermos assim autênticos e nós mesmos, e tem coisas que nos impedem, não é? Então eu diria que a vergonha está aí como um componente central e que me parece que é menos mencionado em psicanálise do que a culpa. A gente vai falar também sobre culpa, mas veja, a vergonha ela parece que ela é, porque a culpa ela ainda permite que o sujeito faça uma reparação, não é? Como diz a Melanie Klein. Então você tem, não é, amor, culpa e reparação. E aí, o problema é que a vergonha não tem como você reparar nada, porque o problema é você, o problema é a tua existência. O problema é que você nem merece existir. É isso que a vergonha traz. E isso que os rituais de vergonha trazem para o sujeito. Veja só, tem muita gente que fica inibida porque a gente tem uma sociedade que envergonha não apenas sujeitos assim, ah, porque eu sou assim ou assado. Não, às vezes, poxa, tem uma gordofobia, por exemplo. Bom, você está fazendo uma série de pessoas se odiarem. Às vezes você vê paciente que está um pouco mais gordo no seu consultório e fala, poxa, o meu problema não é que eu tenho, sei lá, 10 quilos a mais, meu problema é que eu me odeio, eu sou horrível, eu sou um monstro. Não, você só tem 10 quilos a mais. Só que isso não adianta você explicar. Você precisa fazer uma reconstituição subjetiva, porque não é uma questão de você comentar ou não a aparência do paciente. Naturalmente, isso não vai fazer a menor diferença. Tá certo? Então, o problema é que esses traumas causados pela vergonha, eles não são de fácil resolução, não é? Você precisa criar um ambiente que é suficientemente acolhedor para que, aos poucos, o sujeito vá tendo a possibilidade de ir se mostrando de uma forma mais autêntica, ou seja, ele precisa voltar à cena traumática e, a partir daí, fazendo com que ela vá perdendo força na medida em que ele vai ganhando confiança, veja, lembre de confiança, não é? Nele mesmo, né, nesse self que está sendo ali construído junto com o analista, tá? Eduardo, Pois não? boa noite. Boa noite. É, eu queria só tirar uma dúvida, não sei se eu entendi, né? A gente pode falar que a vergonha, assim, existe uma marca, né, não sei, uma inscrição anterior, né, psíquica, igual Uhum. você citou no início, né, sobre uma criança que às vezes tem um olhar ali que ela se sente, né, naquele momento da infância, talvez de uma maneira, com esse olhar, né, constrange, enfim. E aí existe uma marca que ela fica ali, e aí em um certo momento ela passa por uma humilhação, e aí como se desencadeasse essa eu não sei se estou conseguindo explicar. É como se fosse uma marca anterior, uma inscrição psíquica anterior, em algum Tá? momento, e aí seria necessário ela passar por uma humilhação, como se fosse desencadear, não sei se essa seria a palavra correta, né? Mas para que Tá. essa vergonha ela entre, né, tome forma, por exemplo, aí ela passa uma vergonha que está referida ao corpo, ou alguma coisa, é uma questão de imagem, enfim, algo assim, né? Ou na fala. E aí ela passa a processar isso de uma maneira, a ter sempre vergonha, às vezes, ou de falar em público, ou alguma questão corporal, né? Imagem, enfim. Seria mais ou E menos nesse aspecto? é assim. Então vamos imaginar o seguinte: ninguém nasce com vergonha, não é? Ninguém nasce. Todo mundo tem. A vergonha é um aspecto civilizacional, ela está ligada ao interdito. Ela está ligada a dizer assim: olha, isso aqui não pode, essa forma de ser não é aceita. Então, a vergonha é sempre uma vergonha por uma forma de ser. Então, o que que a gente cria? A gente vai criando personagens, não é? Que vão se apresentando em diferentes ambientes sociais de uma forma específica. Marcador para você são os exercícios, tá bom? No fim das contas, também se Fiquei curioso agora com os exercícios. Mas veja só, gente. Então, a ideia aí é pensar o seguinte:
Como a gente não nasce com vergonha, isso tem a ver com o interdito, portanto, isso tem a ver com a maneira como a gente vai passar, tanto pela castração simbólica, não é? Mas a gente pode imaginar que isso pode ser, inclusive, pré-edípico. Porque veja só, muitas vezes a negação, ou seja, a castração, não é uma coisa que tem a ver com a fase fálica. Não sei o quê. Castração a gente pode imaginar como toda vez que alguma coisa nos é barrada, não é? Então, se alguma nossa forma de ser é barrada, a gente pode justamente se sentir desmascarado. Veja, quando alguém vira para uma criança e fala tira isso daí, você está sendo idiota, isso não tem nada a ver com esse negócio, essa brincadeira sua é ridícula. Poxa, você está invalidando, a criança te olha, tipo, opa, então quer dizer, o que eu estou fazendo é uma merda. Daí, o problema é que a criança ela não vai ter condições de passar por essa vergonha, como a gente passa por uma vergonha, por exemplo, sei lá, passei uma vergonha porque eu fui numa festa e eu fui com a roupa errada. Tá, mas a gente sai disso. A criança não, ela vai se constituindo subjetivamente como um sujeito da vergonha. Ela vai se achando. Não é que ela pensa, eu passei uma vergonha, ela pensa, eu sou uma vergonha. Então, esse eu sou uma vergonha é o que vai causar justamente essa estruturação, não é, de uma vergonha crônica, que é a base da subjetividade desse sujeito. Não é? Então, assim, o que a gente pode pensar é que tem, além dessa vergonha que eu estou falando, tem rituais de humilhação que são terríveis para o sujeito, por exemplo, o bullying, não é? Então isso é um ritual. Isso é uma coisa que as outras crianças ou adultos ou a sociedade inteira faz com grupos inteiros, não é? Ou seja, imagine só, não é? Se hoje em dia já é difícil uma pessoa se declarar, por exemplo, homossexual. Ah, Imagine como é que era isso há muitos anos, não é? Pior ainda. Então, é como se a humilhação fosse uma humilhação coletiva, a humilhação de todo mundo que desejava daquele jeito. Ou seja, é uma forma terrível que a sociedade tem de cortar certos tipos de desejo, cortar certos tipos de expressão. Então, o que eu quero que vocês peguem aqui é a ideia de que a vergonha, ela não é só uma questão da clínica, ela é uma questão social importantíssima, porque a gente faz com que grupos inteiros se envergonhem de serem quem eles são, entende? Então, assim, pessoas, não é? Pessoas negras que às vezes tavam, não é? Precisavam fazer alguma coisa no cabelo porque não podiam ter um cabelo daquele jeito que aquilo era ruim, era uma maneira de expressão feia. Uma mulher feia, não é? Então, quer dizer, os mecanismos são muito cruéis de fazer com que as pessoas então sintam vergonha. E muitas vezes os pais repetem estruturalmente isso contra os filhos, não é? Então, me digam aí, não é? As moças de cabelo assim mais ondulado ou crespo, outras vezes não devem ter ouvido das suas mães assim, olha, esse teu cabelo, não é? Que ódio, podia ter um cabelo liso que era mais fácil de pentear. Puxa, isso é uma forma de reproduzir o racismo, não é? Que é uma maneira, um ritual social de vergonha, tá? Então, o que eu queria tentar trazer hoje era mostrar como a vergonha é central, né? Não só para o nosso funcionamento psíquico, mas para o nosso funcionamento social, né? Ou seja, a vergonha é uma maneira de você enclausurar formas de expressão do desejo, é você enclausurar formas de expressão da tua subjetividade. Então, eu espero que eu tenha mostrado aqui, pelo menos introdutoriamente, não é, um mapa geral sobre a vergonha, pelo menos para abrir a vontade de vocês de estudar mais sobre a vergonha. Tem livros muito interessantes sobre isso, tem coisas muito boas. Eu vou trazer, tá? Eu vou mandar depois lá no nosso grupo. Então, hoje eu vou encerrar o encontro, né, pela hora, que eu ainda preciso me organizar aqui. E, bom, pessoal, daí então na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, veja, eu marquei um dia errado lá, teve um dia que era 25, era 24, eu marquei 25, uma coisa assim. Fiquem na cabeça com o seguinte, vai ser sempre nas próximas quatro, não, aliás, nas próximas três
terças-feiras, não é? Que a gente vai ter então esses nossos encontros, tá bom? Pessoal, obrigado demais pela presença de vocês. Bom descanso, tá? E, enfim, nos vemos na semana que vem. Tchau, gente. Um abração. Até, tchau, tchau. Obrigado pelo encontro. Obrigado, valeu, tchau, tchau.